Infância difícil, sabe? Uma infância que eu precisei muito me concentrar no que eu queria para minha vida, porque senão as coisas iriam de mal a pior. Eu venho de um lar simples. Minha mãe doméstica, meu pai serígrafo, até hoje estão vivos. E você entrou aqui nessa transmissão, eu tenho certeza que Deus ele quer falar ao seu coração através da minha vida. Você pode prestar atenção no que eu tenho para falar? Escute com atenção, escute. Antes de qualquer coisa, compartilhe com 3 pessoas para que você seja abençoado. Porque fazendo assim você vai expandir a proliferação da palavra de Deus. Eu precisei catar muita reciclagem. Sabe essas pessoas que você vê passar pela rua? Com um carrinho aqui, a gente chama de carrinho de geladeira, que é feito com o casco, que se chama, que é aquele quadrado da geladeira quando não presta mais, e de cada lado solda-se um garfo de bicicleta para poder colocar as rodas e assim fazer a carrocinha de reciclagem. Eu empurrei muito aqueles carrinhos ali. E não tenho vergonha de dizer que eu já precisei comer até do lixo. Eu não poderia ver um lixo de padaria aberto, que eu já ia lá. Se tivesse encadeado então, naquela época eles não destruíam os alimentos vencidos. Colocava fardos de salsicha, peças de queijo inteira, bandejas de iogurte, e eu levava para casa e era uma festa grande. Mas sabe por quê? Porque o recurso da minha casa era pouco. E minha mãe não se queixava de nada. Porque ela sabia que eu estava levando para um alimento, por mais que para alguns não servisse mais. Sabendo que havia um risco de infecção, a mãe dizia, o que não mata engorda. E hoje Deus me lembrou isso. Para que nós nos lembremos da nossa essência. A quantidade de vezes que você já superou os dias maus. A quantidade de vezes que você já deu a volta por cima. A quantidade de vezes que você já demonstrou para si mesma o quanto você é capaz. Sabe? Se você parar para analisar, Deus ele sempre vai nos dar uma lição diante das dificuldades. Você precisa aprender a valorizar aquilo que você tem. E dentro disso o Senhor me trouxe um texto, baseado no primeiro livro, ou melhor dizendo, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 4. O nome do personagem é Mefibosete. O texto vai dizer que quando o exército de Saul invade, ou melhor dizendo, é invadido pelo exército de Absalão, uma mulher que tomava conta desse jovem chamado Mefibosete, carregando ele no colo, ela vai tentar fazer a fuga. E quando ela tenta fazer a fuga, a criança cai do seu colo e quebra as 2 pernas. Por isso que o texto vai dizer que ele é aleijado de ambos os pés. Eu quero frisar isso aqui com muita atenção para você. O jovem, que ainda não é jovem, é uma criança na verdade, ele é derrubado pelo desequilíbrio de alguém. E essa queda que ele vem sofrer vai fazer com que ele tenha uma vida cheia de consequências. Porque as quedas da vida nos fazem ter consequência. E um detalhe importante é que ele não cai sozinho, ele é derrubado. Existem quedas que nunca mais nos permitem sermos os mesmos. Existem quedas que nunca mais nos dão o direito de sermos as mesmas pessoas. E sabe o que eu aprendo? Que tem momento que tu cai sozinha, mas tem momento que tu é derrubada. Eu estou falando com pessoas que foram derrubadas. Deus colocou aqui nessa transmissão pessoas que foram derrubadas. Pessoas que não conseguiram se levantar. Que se ergueram, mas também foram derrubadas. E depois dessa queda nunca mais conseguiu ser a mesma. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mesmo que você tenha sido derrubada, lançada ao chão, mesmo que você tenha sido colocada de cabeça para baixo, figura de linguagem, expressão de se falar, Deus não perdeu o controle da sua vida. Pensa numa marca que machuca, é aquela quando nós nos lembramos que nós fomos derrubados. Quando nós lembramos que
Não caímos porque queríamos, mas nós fomos derrubados. É o que acontece com Mefibosete. E aquela queda vai mudar a vida dele para sempre. Porque após a queda, ele não vai poder mais estar dentro do palácio, apesar de estar em fuga. Ele vai parar lá em Lodebar, terra de sofrimento, lugar de escassez. Lodebar é tão esquecida, mas tão esquecida, que a própria expressão bíblica vai dizer que não passava nem um cão, nem os cães, na cidade de Lodebar. E ele vai estar na casa de Maqui, filho de Amiel. Sabe por que ele vai para a casa de Maqui? Porque ele não pode mais estar entre pessoas comuns, porque ele está aleijado. O alejume, a queda, muda a vida dele, nunca mais lhe deixa o normal. E Maqui vai colocar ele dentro da casa dele para dar a ele esse suporte de assistência. Agora para prestar atenção. De dentro da cidade, ou melhor dizendo, dentro da cidade não poderiam estar aleijados, ressecados, coxos, mancos, mulheres com fluxo de sangue. Então, já que ele não pode estar dentro da cidade, ele teria que ficar do lado de fora dos muros. Então ele vai parar em uma cidade distinta, propositalmente alguém o levou para a casa de Maqui. E Maqui vai se habilitar em colocar ele dentro da própria casa para não deixá-lo na rua. Só que se alguém soubesse que Maqui estava colocando um homem aleijado dentro de casa, ele seria morto e expulso. O aleijado expulso e o do proprietário da casa seria morto. Eu entendo isso. Que existe gente que tem coragem de se arriscar por aquilo que vale a pena. Não, eu não entendi, Roberto, eu vou explicar. Mefibosete recebe a ajuda de Maqui, quando na verdade ele não deveria ajudá-lo. E eu digo não deveria porque ele sabe do risco que ele está comprometendo. Tem gente que faz questão de comprar a tua causa. E ainda existem pessoas que se arriscam por você. Ainda existem pessoas que têm coragem de lutar e de dizer, eu vou dar o meu braço por esta causa. Maqui arrisca. Maqui ele se entrega. Olha, o que eu acho mais lindo é porque diferente de uns e outros que fariam de tudo para se distanciar de você, Maqui se aproxima de Mefibosete e ainda dá ajuda. Eu posso profetizar na sua vida? Não, se eu posso profetizar, então escreva aqui a palavra força do alto. Eu quero estender minha mão e eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Eu quero profetizar que você, em nome de Jesus, vai se deparar com pessoas que comprem sua causa, pessoas que não queiram te condenar, pessoas que não queiram te criticar, porque os sanguessugas da sua vida já passaram. E eu profetizo que Deus levantará homens, mulheres, pessoas com o coração de Maqui, com a intenção de ajudar, com a intenção de fazer o bem. E o que for de atrapalho vai sair da sua vida. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Maqui vai cuidar de Mefibosete. Maqui vai cuidar da história de Mefibosete. Agora tem uma coisa muito importante. Porque o tempo que Mefibosete fica na casa de Maqui, talvez ele pensasse que estivesse abandonado. Talvez ele pensasse que não fosse visto pelo próprio Deus. Só que o tempo passa. E um belo dia Davi está sentado no trono. Eu não sei se Deus falou no seu coração, se gritou aos ouvidos ou se tocou no ombro dele. Mas que Deus falou com Davi, falou. E trouxe à memória uma promessa que ele havia feito a Jonas. E essa promessa que ele fez a Jonathan de ser fiel à casa, à linhagem de Jonathan, até mesmo depois da morte. Então Davi lembra. E ele manda chamar Ziba. Ziba é o tipo de pessoa trapaceira. E Davi fala, Ziba, existe alguém da casa de Saul para que eu possa ajudar? Para que eu use de benevolência? Ziba olha para Davi e diz, existe um, meu senhor. O nome dele é Mefibosete. Está lá nas terras de Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. O interessante é que sabiam disso, mas ninguém faz nada porque Mefibosete estava num lugar abandonado. Uma terra que não tinha interesse. E Davi olha e diz assim, manda chamá-lo.
Só que quando Davi manda chamá-lo, acontece uma surpresa. Porque Ziba não esperava que Davi mandasse chamar para dentro do império um aleijado. Porque as normas do rei, ou melhor dizendo, as normas do império era que não poderiam entrar aleijados, ressecados, coxos, mancos, mulheres com fluxo de sangue, leprosos dentro do império. Só que o rei mandou chamar um aleijado. Por que, Roberto, o rei manda chamar um aleijado? Porque o rei é o único que pode desfazer daquilo que ele mesmo constituiu. Naquele dia, Davi mudou as regras. Naquele dia, Davi mudou a história. Naquele dia, Davi disse: hoje eu vou mudar o cenário só por causa de alguém que está necessitado. Eu sinto a autoridade de Deus para falar isso aqui. Nesse dia de hoje, Deus está mudando o cenário somente pela tua necessidade. Nesse dia de hoje, Deus está invertendo algumas regras. Aleluia. Deus está invertendo alguns protocolos. Ainda que algumas pessoas questionem, ainda que algumas pessoas não concordem, eu preciso ser profeta de Deus na sua vida. Deus está quebrando protocolos para te colocar dentro do cenário da tua vitória. Sabe por que é que Ziba faz questão de dizer que ele é aleijado? Porque Ziba era aquele que havia tomado posse das terras de Saul. Uma terra que era por herança, era por herdade, era por direito de Mefibosete. Só que Mefibosete não tem como tomar posse, porque ele não está dentro da cidade, ele não está dentro da situação. Estava sendo tido como morto. Na linhagem de Saul, ele era o único vivo. Então, se ele fosse descoberto como vivo, ele tomaria posse daquilo que estava na mão de Ziba. Ou seja, havia alguém se beneficiando do problema de Mefibosete. Ziba olhava e dizia: enquanto não tiver um herdeiro, eu tomo conta, eu me aproprio, eu tomo posse. E o que é que ele faz? Quando Davi pergunta, ele é obrigado a dizer: tem um homem chamado Ziba, tem um homem chamado Mefibosete, melhor dizendo. E esse Mefibosete é aleijado, achando ele que, contando sobre o problema que Mefibosete carregava, o rei ficaria isento e não colocaria ele dentro do reinado. Só que quem pensa que vai falar das tuas falhas, achando que vai evitar a providência do rei, está enganado. O rei manda dizer para você assim: a tua falha não vai impedir que ele trabalhe na sua vida. A sua falha não vai impedir que ele conduza a sua história. Porque tem gente que faz questão de falar da sua falha. Tem gente que faz questão de contar só os seus defeitos. E conta para afastar, e conta para criticar, e conta para falar mal. Só que tem algo que o rei conhece no íntimo do teu coração. É que você é uma pessoa que, mesmo com sua falha, você não deixa as coisas passarem. Deus conhece o profeta. Olha, o salmista disse no Salmo de número 139: antes que houvesse palavra na minha boca, disso o Senhor já sabia. E antes que eu viesse a sair do ventre da minha mãe, disto o Senhor me conhecia. Porque ele sonda e esquadrinha os corações, e não havendo palavra na minha boca ainda, o Senhor já a conhecia. Deus, ele conhece os defeitos, os acertos, só que existem uns e outros que querem fazer questão de falar das nossas falhas, de falar dos nossos deslizes, de falar dos nossos vacilos. Aí Deus te coloca aqui para te dizer: eu conheço a tua falha, eu conheço os teus pontos fracos. Só que mesmo assim ele não deixa de ser pai. Ele sabe quem é você. Ele te conhece por dentro e por fora. Olhe, não adianta carregar peso de culpa, porque falho você é igual eu sou. Nós somos falhos, somos pessoas falíveis, somos passivas de erros e defeitos. Você entrou aqui com o coração machucado, pedindo para Deus falar com você. Ele manda lhe dizer: minha filha, meu filho, eu estou contigo. Eu não me esqueci de você. Parece que eu estou distante, parece que eu estou ausente, mas não estou. O céu está falando para você: eu não estou ausente. Eu continuo no controle.
Eu continuo na situação. Eu ainda sou o condutor da tua vida. Redesce, calamai. E se você entender o que Deus está falando com você agora, você vai reprimir sua voz de choro. Você vai entender que não adianta você baixar a guarda. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você agora. Agora, você vai escrever o seu nome aqui nesses comentários. Escreva o seu nome. Você já me conhece. Escreva o seu nome. E juntamente com essa oração, olha, eu vou orar pela sua vida, mas juntamente com essa oração, eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Você está aqui pela fé. Pelos olhos da fé, eu consigo contemplar Deus levantando você diante da sua necessidade. Você crê? Você crê? Então, escreva aqui o seu nome. Aqui nesses comentários, escreva o seu nome. E se quiser, escreva também uma área da sua vida para nós orarmos. Lembre, Deus não te esqueceu. Já que você está escrevendo o seu nome aqui embaixo, olha aqui para baixo. Você está vendo aqui o nome Oferta de Amor. Se você quiser sentir no seu coração, isso aqui é para quem quer. É para quem sente no coração. Balançou até tudo aqui. É para quem quer, para quem sente no coração e tem o desejo de abençoar. Não importa como. Faça uma oferta de amor. Essa oferta é para abençoar outras vidas, além da minha. É para você ajudar outras histórias, além da minha. Tá bom? Coloque aqui o seu nome e coloque uma área. Nós vamos orar. Gente, muitas pessoas acham ruim quando eu falo nesse ponto, quando eu menciono. Só que às vezes as pessoas passam desapercebidas. Como ajudarão se não tem quem peça ajuda? Tem gente que faz sem pedir, mas tem gente que só se comove, se compadece. Tem gente que, deixa eu usar minha expressão mais colocativa, tem gente que só entende a necessidade quando a gente abre a boca. E quando você nos ajuda através dessa chave PX aqui embaixo, você está colocando pão na mesa de alguém. Você está colocando cesta básica. Você entende? Então quem conhece o meu trabalho, faça com amor. Só se puder, não se constranja. Só se quiser e puder, tá? Porque tem gente que tem e não quer. E tem gente que não tem e quer. Ou seja, tem gente que pode e não faz, e tem gente que não pode e queria fazer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada pessoa que está aqui nesse momento. Eu quero te apresentar a tua filha, o teu filho. Eu quero te pedir nesse momento que toda ação do mal, toda obra contrária, toda retaliação caia por terra. E em nome de Jesus, nesse momento, todas as obras do inferno, toda a atuação de Satanás, ela bata em retirada. Que toda palavra de maldição seja lançada por terra, meu Deus. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o único arquiteto da vida. E eu quero te rogar nesse momento sobre as causas, sobre as vidas, sobre as histórias, sobre essas necessidades dos Teus filhos e filhas, sobre portas de emprego, sobre, Senhor, áreas da saúde que precisam de restauração. Eu quero rogar-te ao Senhor. Trabalha no sobrenatural, no impossível, como eu não posso. Porque a glória é sua, o poder é seu, a excelência é sua. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, visita estas vidas e faz o que eu não posso. Na autoridade do Pai, na autoridade do Filho, na autoridade do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, meu Senhor. Em nome de Jesus. E você, em concordância, diz, escrevendo. Amém. Agora repita comigo. Eu tomo posse de cada palavra feita nesta oração. Repita comigo. Eu tomo posse de cada palavra dita pela boca do profeta. Repita. Eu irei avançar em nome de Jesus. Repita comigo. Eu não vou desistir. Eu não vou fracassar. Amém. Olhe, se você pudesse imaginar o que Deus já preparou para você. Paulo vai dizer assim, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não desceu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem coisa boa preparada para você. Gente, tem pessoas aqui dizendo, cadê a chave PX? A chave PX está aqui, ó, escrita nos comentários, oferta de amor. Você clica nesse nome, oferta de amor, e vai aparecer a chave PX com o número embaixo. É só você clicar. Algumas pessoas não estão habituadas. Que Deus abençoe as pessoas que estão ofertando. Olhe, você não precisa baixar a sua guarda para ninguém. Deus está tocando no meu coração para eu falar. Você não precisa baixar a guarda para ninguém.
Você não precisa inclinar sua cabeça para ninguém, porque Deus te conhece. Deus, ele sabe quem é você. Então levante essa cabeça, não desanime. Eu quero te contar algo. Você crê no que eu vou falar?